informações? Olha só, porque já deu tempo aqui, senão não dá tempo para passar a gravação para vocês. Então agora eu quero que vocês assistam um vídeo, tá bom? Vamos assistir muito atentos, não vão fazer nenhuma atividade agora nesse momento, eu quero que vocês assistam esse vídeo. Olá, farmacêuticos, sou Marcos Machado, presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo e vim conversar com vocês nesse momento importante da saúde pública brasileira, onde nós, farmacêuticos, nos encaixamos como profissionais de saúde. Nós estamos passando por uma pandemia, a população precisa de informações. Como nós sempre dissemos, a farmácia é o estabelecimento de saúde mais acessível à população e você, farmacêutico, é o profissional de saúde mais fácil para que a população possa conversar e se informar. Pois bem, qual é o nosso papel nesse momento? Assumirmos essa postura, orientarmos as pessoas que nos procuram, deixá-las calmas, com informações coerentes, com informações corretas, para que elas possam procurar um atendimento médico quando necessário. Você, colega farmacêutico, deve sentar-se junto ao seu gestor e definir normas de segurança e um protocolo de contingência para atendimento de pacientes e para a sua equipe de trabalho. Algumas normas são importantes. A utilização de EPIs é uma obrigação trabalhista e a empresa deve fornecer isso a vocês. Verifique junto ao seu gestor se há disponibilidade de máscaras, utilize quando necessário, ok? Também os pacientes que chegam com sintomas de síndrome gripal, que não necessariamente seja coronavírus, nós estamos numa época em que os pacientes podem apresentar alguns quadros de síndrome gripal. Mas é importante que você forneça máscara para esse paciente, para que ele não fique no ambiente tossindo ou espirrando. Isso é muito importante. Forneça máscara também para ele, para que ele possa utilizar. As farmácias na Europa têm instituído alguns protocolos que também cabem aqui no Brasil. Delimite um espaço, uma área de 1 metro entre você e o paciente, para que não haja risco de contaminação. Isso é importante também. São medidas novas que até então nós não tínhamos, mas que nesse momento são importantes de serem implantados. Álcool gel deve ser disponibilizado tanto para os clientes, para os pacientes, como também para toda a equipe de trabalho. Para quem trabalha ali próximo ao caixa, não é o farmacêutico, mas o profissional que está ali trabalhando, também disponibilizar álcool gel para esses profissionais e álcool isopropílico para a limpeza dos teclados e também para as maquininhas onde se passa o cartão. Também é importante como medida de prevenção. A você que está aí agora nesse momento, o momento é do farmacêutico, de nós nos colocarmos realmente como profissional de saúde, atendermos essa população. Nós temos nas nossas mídias e no site do Conselho uma ficha de encaminhamento de pacientes com suspeitas de estarem contaminados, de estarem com sintomas de Covid. Se há essa possibilidade, faça o preenchimento dessa ficha, converse com o seu paciente, encaminhe ele ao médico com essa ficha de encaminhamento profissional. Para nós isso é muito importante. Nós estamos no meio de uma pandemia, vai passar e nós farmacêuticos somos muito importantes nesse momento. Daqui a alguns anos nós vamos nos lembrar disso, mas eu gostaria de me lembrar com muito orgulho e dizer daqui a 5, 10, 20 anos, quem sabe daqui a 30 anos, conversando com netos, com filhos, dizer que, apesar do momento difícil, o farmacêutico foi muito importante para que a sociedade passasse por esse momento de coronavírus, que é o nosso papel. Então, a você farmacêutico, a mensagem é: faça o papel de profissional farmacêutico para que nos orgulhemos do futuro de termos contribuído com a sociedade e com a saúde pública em geral. Um abraço a todos vocês. Olá, colega farmacêutico, sou Daniele Marini e eu gostaria de conversar com você sobre o tratamento do Covid-19. Essa pandemia que está nos afetando e muito nos assustando. Mas eu gostaria de conversar com você especificamente sobre o tratamento. São muitas as dúvidas. Como tratar esses pacientes, o que não pode ser indicado para eles. Estamos vendo na mídia a questão de não indicação do ibuprofeno e de alguns outros medicamentos como os corticoides. Solicitamos que toda vez que vocês tenham casos desses pacientes que apresentam sintomas que se confundem com outras doenças, por exemplo, uma gripe, que você avalie muito bem a circunstância antes de indicar esses tipos de medicamento. Esses pacientes devem ser encaminhados e tratados nos hospitais. O tratamento hoje que nós temos recomendado para o Covid-19 é
analgésico para febre, nebulizadores e, caso ele necessita, de oxigênio. Então, caso que você tenha de suspeita de Covid-19, encaminhe esse paciente para o hospital e não use a questão de automedicá-lo. É muito perigoso a gente mascarar os sintomas e isso pode piorar o quadro deste paciente. Obrigada. Olá a todos, eu sou o professor Marcelo Polacou, farmacêutico, mestre e doutor em farmacologia e atualmente vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Hoje é 16 de março de 2020 e vamos falar um pouquinho sobre a questão envolvendo o ibuprofeno e o coronavírus. Pois bem, o ministro da Saúde da França, neste último final de semana, fez um alerta sugerindo que não se utilize ibuprofeno e outros anti-inflamatórios em caso de suspeita de coronavírus. Pois bem, vamos à verdade e o que nós sabemos até o momento dos fatos. Já desde a época do SARS, no começo dos anos 2000, já se sabia que muitas substâncias, muitos medicamentos aumentam a expressão de enzima conversora de angiotensina. São, entre eles, os inibidores de enzima conversora de angiotensina e também outras drogas também, assim como o ibuprofeno, também como um anti-inflamatório, aumenta a quantidade da enzima conversora de angiotensina do tipo 2, que está relacionada ao agravamento da infecção por coronavírus. Pois bem, o que é verdade? Realmente existem estudos demonstrando esse potencial de piora no quadro relacionado ao ibuprofeno. Porém, nós não temos ainda estudos clínicos suficientes para respaldar essa contraindicação e torná-la absoluta, para não utilizar. A recomendação de muitos especialistas, entre eles infectologistas, farmacêuticos, farmacologistas no mundo todo, é neste momento de discutir clinicamente com os médicos e também com o paciente e avaliar a possibilidade de utilizar outros analgésicos e outros antipiréticos, como, por exemplo, o paracetamol nessa situação, até que nós tenhamos estudos científicos relativos à segurança do ibuprofeno. Possivelmente, dentro de mais alguns dias ou semanas, nós teremos, talvez, alguns ensaios mais conclusivos. Mas, no momento, realmente é recomendável evitar o uso do ibuprofeno com base na declaração do ministro da Saúde da França e também na opinião de especialistas. Mas eu lembro a todos que esse assunto ainda nós podemos ter algumas reviravoltas e até mesmo em termos de sugestões. Muito obrigado a todos e ficamos à disposição. Olá, farmacêutico, sou Luciana Caneto, secretária-geral do CRF São Paulo, e quero destacar que o enfrentamento do Covid-19 se dá com medidas preventivas e informação. Por isso, é de suma importância o farmacêutico se manter atualizado por meio de fontes confiáveis, como a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, o Ministério da Saúde, a Vigilância Sanitária, o Conselho Federal de Farmácia e os Conselhos Regionais de Farmácia. É nosso dever desmentir as fake news, orientar sobre os riscos de receitas caseiras e medicamentos a serem utilizados. Um dos exemplos de desserviço à saúde é uma receita caseira de álcool gel com gelatina incolor, o que não garante a segurança adequada e a eficácia do produto. Para contribuir com a atualização sobre o assunto, o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo disponibiliza materiais gratuitos no portal, como uma ficha de atendimento farmacêutico para utilizar em todos os casos suspeitos, um manual de orientação, um algoritmo com passo a passo para o atendimento, uma videoaula com formas de identificar sinais e sintomas, além de um folder voltado à população. Farmacêutico, vamos contribuir para que esse momento seja passageiro. É um momento de mostrarmos toda a nossa capacidade de atuar como profissionais de saúde. Contamos com você nesse enfrentamento. Obrigada.